Boa noite! Pontualmente às 8 horas, aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre esclerose múltipla. A doutora já tá aqui, boa noite. Gente, por favor, compartilhe aos grupos, né, de esclerose múltipla, a quem tem essa patologia, quem tá fazendo os exames, a quem tá desesperado que acabou de receber esse diagnóstico. E hoje a gente vai falar a relação do cérebro, o intestino na progressão da esclerose múltipla. A doutora Beatriz, olha, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Boa noite aí. A doutora Beatriz, ela é nutricionista e ela também é portadora da esclerose. Então, nada mais alguém tem muita autoridade no assunto. Por quê? Porque ela sabe, né? Como que é um portador, o que ela já fez, né, com ela mesma e no consultório, quantos pacientes dela teve uma diferença grande com esse tratamento que ela vai falar hoje. E no Brasil nós temos mais de 40 mil pessoas portadoras da esclerose múltipla e ao redor do mundo nós temos 2,8 milhões. É umas doenças das mais comuns do sistema nervoso central. Então, cada um de nós conhecemos alguém do nosso ciclo que tem essa doença, né? Então, compartilha, vamos ajudá-los, né? Poder compartilhar o conhecimento. Já estou te chamando aqui, a doutora Beatriz, que é nutricionista, e ela vai estar aqui. Boa noite, doutora, tudo bem com você? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo, gratidão, viu? Eu acho que talvez esteja demorando para aparecer o áudio para mim, mas você me ouve bem? Sim, perfeito, tá perfeito. Porque para mim você estava no meio de uma explicação e aí parou e É, então acho que eu estou entrando um pouco depois, mas não tem problema. Bom, primeiramente, boa noite, obrigada. obrigada pelo convite. Eu que agradeço, gente. Faz tempo que a gente está tentando, as nossas agendas são bem lotadas, né? Então, mas Sim, conseguimos, né? Foi não, agora difícil, deu né, certo. Beatriz? Mas gratidão, viu? Ó, gratidão, boa noite a todos vocês que estão entrando agora. Uma boa noite. Compartilhe essa live. Vocês que vão estar ouvindo o nosso podcast, eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho de você, que é tão jovem. Eu já te sigo faz tempo, né? Você faz posts maravilhosos, mas muitos do nosso canal não te conhecem. Então fala, quem é a doutora Beatriz, um pouco do seu trabalho, fique à vontade. Bom, eu sou a Beatriz, tenho esclerose múltipla, fui diagnosticada, um dos casos raros, né, diagnosticados muito cedo, então eu tive meu diagnóstico aos 12 anos. Geralmente, é uma doença que acomete mulheres acima de 18 anos, mas homens também, mas em decorrência a falta até de procura mesmo pelo médico, né? Hoje a gente já sabe que é possível sim ter o diagnóstico cedo, precocemente, bem identificado. Então, eu fui um desses casos. E hoje eu aprendi a ter uma vida muito mais tranquila. É claro que cada dia eu queria ter a doença e fazer, né, enfim, a dieta específica, fazer o tratamento específico, não é sinônimo de cura, mas é possível sim ter qualidade de vida através da alimentação, através de boas terapias, né, de medicações, enfim, de tão grande eficácia, é possível sim. Então, eu acabei voltando aos meus atendimentos, especialmente de esclerose múltipla, e não só comigo, mas também pude obter aí uma série de melhoras com vários pacientes. Cada vez mais a ciência vem ajudando a gente com artigos que demonstram a importância da dieta pensado no tratamento coadjuvante aí da esclerose múltipla. Eu acho que a alimentação é a base de tudo, né, doutor? E a gente percebe assim, né, o quanto isso é importante. E eu vejo alguns pacientes, por isso que foi legal trazer você, que é essa coisa de alimentação, exercício, e falar, ah, não, não é comigo, né? E você vê muito isso no consultório também, ou é só a gente aqui no nosso canal que vê isso? Não, tem bastante. Inclusive, tem muita gente que vem pela nutrição e fala, né? Olha, eu quero melhorar, mas eu não quero eu parar de comer determinado alimento ou parar de fazer determinada atividade que eu faço ou que eu não faço, né? Começar.
Então, tem muito paciente que vem, infelizmente, dessa forma, então aqueles vão acabar não tendo uma boa decisão. Não é pelo plano isso, é porque realmente o paciente está nesse processo e não quer se aprofundar mais no processo e está tudo bem. É o momento dele, né? E quando ele realmente quiser buscar esse auxílio e obter melhoras de forma que ele vai precisar mudar um pouquinho aí a comunicação. A Adriana falou que está com microfonia. Bom, é o meu, Adriana, ou qual das duas que está com microfonia? Bom, coloca aí pra gente. Tem mais alguém aí que tá falando que tá com microfonia? Gente, nos ajude aí, tá bom? Eu escuto essa microfonia quando você começa a falar. Para mim, eu tô como se a minha voz aí onde você está tivesse eco. Que tá com eco, né? Um pouco de eco, né? É que hoje eu tô numa sala nova, gente. Ainda a sala tá vazia, tô montando. Vou ver aqui Eu se acho que melhor. você pode tentar fazer, se eu for começar a falar, você tentar desligar. Eu acho que melhor. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que vou tentar aqui, peraí. Desculpa, gente. Desculpa, vou tentar aqui melhorar. Melhorou o som? Acho que melhorou, Eu né? acho que melhorou. Ó, para mim agora não tá mais com eco. Bom, acho que melhorou. Bom, vamos abrir nas janelas, vamos tentando. É a primeira Elas live. falaram que é o meu, mas para mim eu só escuto microfonia quando você começa a falar. Não O sei por seu quê. para mim tá ótimo, gente. Vão auxiliando aí vocês, vão nos ajudando aí, tá bom? Que é ao vivo, né? Ao vivo a gente tem que pedir Ao vivo. ajuda aí para vocês para ficar bom, né? Esse áudio, para ficar bom essa luz e o que a gente puder ajudar vocês, né? Bom, a pergunta principal que nós tivemos aqui no canal foi: existe alimentos que pioram a esclerose? Sim. Hoje a gente já sabe que não é um único alimento específico que desencadeia um surto ou que regride, né, a progressão da doença. A gente já sabe que são padrões alimentares. Então, são grupos de alimentos que, quando consumidos, né, de forma regular e em quantidades significativas, vão ser prejudiciais. Então, hoje a gente mais tem artigo que respalde, sim, processos de mudança na alimentação, restringindo alguns alimentos, evitando outros e atendendo para o processo de identificação da própria progressão da doença. Então, sim, existem alimentos, não é um único alimento, porque, infelizmente, existem pessoas que acabam querendo uma pílula mágica, né? E não existe. São padrões e comportamentos alimentares que vão ser benéficos para os portadores, não só de esclerose, mas também pensando na neuromielite óptica, pensando na antimol, são doenças similares aí no prognóstico. Eu achei muito legal quando você falou desse tema, porque as pessoas falam, nossa, mas o que tem a ver cérebro e intestino? Então eu gosto muito, queria que você falasse um pouquinho disso, né? Que essa também perguntam direto para nós, o que tem a ver? Então fala um pouquinho aí disso. Hoje a gente já sabe que o nosso intestino ele é o segundo cérebro. Já é algo que é muito bem descrito pela ciência, muito bem trazido através dos estudos. Temos excelentes nomes que falam sobre esse processo de modulação intestinal hoje, né, na ciência. Um dos meus mentores foi o Dr. Ferreira, uma pessoa maravilhosa. Claro, ele é mais voltado à explicação para profissionais, mas a gente tem muitos estudos que respaldem isso. Então, basicamente, hoje a gente trata diversas doenças através do intestino, né? Até sintomas, enfim, não só a esclerose, mas a gente trabalha o intestino quando a gente fala em saúde cardiovascular, quando a gente fala em tireoide, quando a gente fala em depressão, fala em ansiedade, quando fala em diversos transtornos, o próprio sobrepeso e obesidade, a gente trata também através do intestino. Então, não tem como falar. Vamos pensar em saúde, na esclerose múltipla, em melhora de qualidade de vida, redução de sintomas, se a gente não falar no tratamento aí do intestino. Geralmente, na primeira consulta, uma das primeiras perguntas que eu faço ao paciente é: me mostre. Então, eu mostro uma escala que se chama escala de Bristol, então, escala de formação, de conformação das fezes. E o formato das fezes, a coloração das fezes do paciente diz muito sobre a saúde intestinal desse paciente. Então, através desse encontro, né, do formato das fezes, da coloração das fezes, eu consigo saber se esse intestino do paciente está saudável, não está saudável. A gente vai precisar entrar o mais rápido
possível com um processo de mudança alimentar ou se dá um pouco devagar, um pouco mais grande, melhorar cada vez mais a questão da progressão da doença. Então, basicamente, a gente tem que... É muito comum a gente ouvir, né? Ah, inflamado, ah, meu corpo está inflamado. Então, o que está inflamado, né? Tem que entender. Pode ser o corpo todo estar inflamado? Pode. Mas, geralmente, a maioria das portas de entrada aí de inflamação a nível, né, pensando nessa parte neurológica e pensando em outras doenças também vão ser a nível intestinal. Então, é muito importante pensar nesse processo do intestinal, por quê? A gente tem que entender que, eu sempre gosto de mostrar e ilustrar isso através da imagem, que é muito bacana. A parede do nosso intestino, ela é repleta de células e é importante que essas células estejam cada vez mais apertadinhas. Para quê? Para permitir a entrada para a corrente sanguínea por nutrientes, vitaminas, minerais, enfim, é benéfico para o corpo. Uma vez que eu tenho o processo de quebra de barreira desse epitélio intestinal, que a gente chama, o que vai acontecer? Eu vou permitir a entrada de diversas coisas para a corrente sanguínea. Toxinas, micro-organismos e por aí vai. Qual é o grande problema? Essas toxinas e micro-organismos, assim como os nutrientes espalham pela nossa corrente sanguínea por todo o corpo, eles também vão se espalhar. Para nós, né, a esclerose múltipla, a neuromielite, enfim, qual que é o grande problema disso? As toxinas e micro-organismos conseguem entrar o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Então, chega no cérebro, chega na medula. Quando isso acontece, o corpo fala, oh, peraí, não era isso aqui, tá aqui. Vamos trabalhar melhor, né? Tem que entender. Então, ele ativa o nosso sistema de defesa para atacar. Só que, por uma doença autoimune, a gente não sabe identificar o que é bom e o que é ruim. Na dúvida, a gente acaba tratando todo mundo. Todo mundo, inclusive a bainha de mielina. Então, essa é uma das portas de entrada para um processo de surto a nível alimentar. É claro que não é a única, está longe de ser, infelizmente, porque se fosse a gente já conseguiria, né, a cura e tratar, mas é uma porta de entrada. Então, é importante falar que o tratamento da alimentação, pensado na esclerose e diversas outras doenças, não é para ser um tratamento único, muito pelo contrário, é para ser um tratamento complementar. Mas também não adianta nada, o paciente só ter alimentação, não ter uma atividade física, não tomar remédio, não ter bons níveis de vitaminas, minerais do corpo. Então, assim, tem todo um processo que vai junto. Mas a alimentação, hoje, sem dúvida, até inclusive, esse ano mesmo, 2022, a gente teve a publicação de um artigo fantástico. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo desse mês aqui no meu Instagram, comprovando que a dieta específica, padrões alimentares específicos, reduzem praticamente todos os sintomas da esclerose múltipla. Então, a gente consegue, legal, doutora, e exercício físico, reduzir boa parte de todos os sintomas da esclerose, e aqueles que não reduzir são aqueles que realmente têm muita relação com a alimentação, por exemplo, a questão de dificuldade para manter a temperatura corporal. Mas é um dos pouquíssimos que não vai entrar alimentação como tratamento primário para levar de forma esclerose. que legal, que legal. E doutora, uma pergunta, a medicação, ela também mexe com o intestino? Como que funciona? Porque a gente sabe que tem algumas medicações que elas são bem fortes, né? Você que toma essas medicações, então você sabe mais como ninguém falar desses efeitos colaterais também, né? Então ele dá algum problema intestinal, solta o intestino, prende. Ó, o pessoal falando que tá falando que tá ótima a alimentação. Vamos fazer só um teste rapidinho. Tenta fechar o seu microfone. Não, mas ele tá fechado, viu? Não, tô te ouvindo. Tenta fechar o microfone para ver se... Tá. Deixa eu ver. Ó, agora melhorou, agora não tá dando mais o eco. Eu acho que é o próprio eco da sua sala que tá voltando para cá, entendeu? Então eu vou responder, aí quando eu parar, aí é mais fácil, porque senão o pessoal não vai conseguir escutar, tá bom? Com relação às medicações, sim. Nós temos muitas medicações, são medicações diferentes, né? Cada uma tem uma função específica. Quando a gente pensa na questão dessa relação cérebro-intestino, uma das medicações principais que a gente precisa pensar e não dá para não falar é o corticoide. Quem aqui já passou por um processo de surto, né? Provavelmente ou foi para o corticoide oral ou foi para a pulsoterapia.
Então, o corticoide é um dos medicamentos que acaba atrapalhando bastante o processo intestinal de não somente causar esse processo inflamatório, né? Então, essa quebra, essas fissuras na parede intestinal, mas principalmente, e aí que vem, né, uma questão diferenciada. O corticoide, ele acaba reduzindo uma quantidade absurda de bactérias boas no nosso intestino. E são essas bactérias que vão estar ali brigando, vão estar elas que lutam pela gente mesmo ali no intestino. Quando eu tenho uma baixa quantidade de bactérias boas, eu aumento as ruins automaticamente. E claro, eu também acabo prejudicando bastante o processo de defesa do organismo por essa perda mesmo da microbiota intestinal. Com isso, eu já torno suscetível à entrada de muitas outras, né, bactérias, toxinas e micro-organismos aí para a corrente sanguínea. Não só sendo prejudicial para a esclerose, mas também para outras doenças. Por isso que é tão comum, né, um sistema imunológico fraco, enfraquecido, ter o desenvolvimento de mais de uma doença autoimune. Então, é uma coisa comum de se acontecer, tá? Com relação às outras medicações, então, essa a gente pensa quando o paciente está em surto realmente, né? Quando o paciente não está em surto para o uso contínuo, a gente vai ter outras medicações. Existem medicações que servem para enfraquecer o sistema imunológico. E esse processo de enfraquecimento não necessariamente vai estar ligado ali ao intestino, porque por muitas vezes ele nem vai passar por metabolização intestinal. Ele já vai entrar direto no músculo, já vai entrar direto na gordura subcutânea, né, por aplicação, ou direto na veia, então não vai passar por esse processo. Mas existem algumas medicações que vão, né, ser aí a nível oral, que vão passar por todo esse processo de metabolização a nível intestinal, que vão atrapalhar também. A gente sabe hoje que tem uma das medicações que o principal efeito colateral para quem sente é a nível gastrointestinal, que é o Tecfidera. O Tecfidera, ele prejudica bastante, né, o intestino. Eu mesma posso falar, eu usei o Tecfidera por 3 anos e assim, já tem mais de 4 que eu não uso. E até hoje eu tenho lesões que foram geradas em decorrência ao uso do Tecfidera e que nunca cicatrizaram em todo o trato gastrointestinal. Então é uma medicação que precisa de um respaldo alimentar ali, ajudando a melhorar os efeitos colaterais, mas que a gente tem toda uma atenção e todo um controle a nível intestinal para isso. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, ó. Existe quais os alimentos que ajudam a controlar essa inflamação? Ok. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está fazendo esse processo, né? Muita gente fala, o que eu coloco? O que eu coloco? Mas primeiro, antes de eu colocar, eu tiro. Então, eu vou tentar tirar tudo aquilo. Tirar no sentido não é restringir para o resto da vida. Não. Ou eu vou reduzindo o consumo desse paciente aos poucos, ou a gente trabalha um processo realmente de redução. E o paciente, assim, ele vai precisar escolher, tá? Se ele vai se propor a tirar 100% ou se ele vai só reduzindo aos poucos ou comendo de forma eventual. Então, são coisas que o paciente vai precisar ter essa escolha. Então, a primeira coisa que eu vou avaliar é o que é que pode estar causando esse processo. Porque é comum falar assim, poxa, mas meu intestino é saudável, eu não tenho problema, então eu não preciso tratar. Não, tá errado. Seu intestino pode parecer saudável, né? Mas não é só o formato de fezes que vai predizer aí essa parte. A gente também tem uma série de absorções. Então, se você está com muitas deficiências vitamínicas, por que não está entrando? Se a maior parte das vitaminas entram a nível intestinal, a gente absorve ele a nível intestinal, por que não está tendo essa quantidade adequada no sangue? Então, a gente leva isso em consideração também. Então, primeiro eu vou avaliar os alimentos que podem estar ocasionando isso. Eu não tenho como falar em saúde intestinal sem falar em gordura saturada. Hoje a gente já sabe que as gorduras saturadas são grandes potenciais inflamatórios a nível intestinal. E hoje o que a gente mais tem são artigos científicos que respaldem a redução de gorduras saturadas. Onde a gente vai ter gordura saturada? Alimentos ultraprocessados, bolachas, biscoitos, salgadinho, refrigerante, suco de pozinho. Basicamente, tudo aquilo que vem de pacote, né? Que é aquelas listas de ingredientes enormes que a gente não sabe nem o que está escrito, que é tanto corante, aromatizante, antimictante, por aí vai, né? A gente tem também uma alta concentração de gordura saturada, principalmente em carnes vermelhas. Claro que quanto mais gordurosas forem, pior, mas a carne vermelha em si, todos os estudos que avaliam, né, a questão da carne, retiram 100% da carne dos pacientes para avaliar.
Então, a gente não tem como falar que, olha, pode continuar comendo pelo menos uma vez ao dia que tá tudo certo. Porque os artigos que comprovem os benefícios tiram 100% durante o período de estudo para ter a melhora, né, encontrada. Então, é importante falar isso. Isso é uma coisa que eu falo bastante, para quem não sabe, né, até aproveito para falar. Eu acabei desenvolvendo lá em 2020, mas agora já está na segunda versão, o Guia Alimentar para Portador de Esclerose. E eu trago um módulo de modulação intestinal só sobre os alimentos que são potencialmente inflamatórios e os que são, né, potencialmente aí anti-inflamatórios. Então é uma coisa interessante, até para você saber por alimento, porque eu traço isso por alimento lá pelo guia. Então é mais específico por alimento, é mais fácil de falar. Mas eu basicamente penso nesses alimentos primeiro. E claro, se eu tô falando em saúde intestinal, eu preciso falar fruta, verdura, legume, cereais, tubérculos, que é a base natural realmente de alimentação. E eu não tô falando de alimentos, nossa, precisa comer salmão todo dia. Tô falando de coisas básicas, frutas, verduras, legumes, que já vão ajudar, assim, absurdamente muito no processo de melhora intestinal, realmente. Nossa, gratidão. Temos mais de 60 pessoas aqui. Hoje a gente sabe que está uma noite concorrida de lives e tudo. Gratidão por todos vocês que estão aqui. Tenho duas perguntas. Uma é sobre suplementação, probióticos, pré-bióticos é utilizado? E a outra, né, aproveitando como meu áudio não está tão bom, vou fazer as duas ao mesmo tempo. O leite, ele é inflamatório ou não? Isso é um mito? Então, fala aí desses assuntos, doutora. Vamos lá. Então, começando primeiro pela parte de suplementações, eu sempre falo muito sobre isso nas consultas, por quê? Como que eu vou entrar com uma série de suplementos para você e tratar com uma série de coisas se a gente não testou o básico, né? Na maioria das vezes, na primeira consulta, tem paciente que chega e fica super triste porque não recebe nenhum suplemento na primeira consulta. Não, primeiro a gente vai tentar tratar com comida. A gente vai melhorar os hábitos que você tem, colocar alimentos que você não consome, que deveriam estar ali presentes, né? Tirar os alimentos ou evitar o máximo possível os alimentos que não deveriam estar ali. Melhorou? Legal. Quanto foi essa melhora? Não, foi incrível. Foi uma melhora assim. O paciente começou a ir todos os dias ao banheiro, vai de forma confortável, naquela escala, né, de Bristol, tá de forma super significativa, super bacana, coloração ok, o paciente melhorou fadiga. Não tem necessidade de a gente gastar, né, armas aí por uma coisa que a guerra já foi resolvida. Tá tudo certo. Poxa, Bia, melhorou, mas ainda não entrou tanto. Aí a gente começa a pensar em suplementos. A gente pensa assim em probióticos e pré-bióticos. São coisas diferentes, tá? A gente tem pró, pré e sim, né? Então, o probiótico é a própria bactéria que a gente suplementa o paciente. A gente dá as cepas de bactérias para o paciente fazer ingestão. Não tem gosto de bactéria, tá? Fiquem tranquilos. Claro que a prescrição é individualizada e deve ser feita por um profissional capacitado. Quando não o probiótico, a gente usa o pré-biótico. O que é o pré-biótico? O pré-biótico é a comida dessa bactéria. Então, a gente trabalha através das fibras. Claro que, apesar de terem alguns alimentos, para a gente precisar usar um suplemento para isso, é porque a gente já tentou a nível alimentar tratar e não conseguiu. Então, hoje a gente tem suplementos específicos à base de fibra, que são as fibras que vão alimentar essas bactérias boas do intestino. Então, é uma coisa importante. E a gente tem também os simbióticos, né? Os simbióticos, então, são as junções dos pró e pré-bióticos juntos no mesmo suplemento, porque a gente já alimenta as bactérias boas e também já aumenta o número dessas bactérias boas aí a nível intestinal. Quando a gente pensa no leite, o leite é interessante porque hoje o que a gente tem respaldado, tá? Muita gente acha que o grande problema do leite é a lactose. E hoje a gente já sabe que o grande problema do leite, quando se tem um problema, não é a lactose. Quando você vai precisar consumir um leite sem lactose? Se você for intolerante, tá? A lactose, ou seja, se você não tem a enzima lactase que degrada a lactose. O leite sem lactose, ele não é um leite sem lactose, ele só é um leite com a enzima lactase. Então, ele não vai dar esse esforço para o seu organismo digerir, porque ele já dá a enzima que degrada para você. Então, quem toma leite... eu tomo leite sem lactose. Não, você toma com lactose. Entretanto, você acaba, né, colocando ali a enzima junto para te ajudar a degradar. Legal.
o que os artigos mostram pra gente? Então, são poucos os artigos que mostram real efetividade de retirada do leite, mas uma coisa interessante. Alguns artigos mostram que não necessariamente seja necessário tirar o leite 100%, tá? Leite e derivados. Mas que talvez seja interessante reduzir o teor de gordura desse leite. Então, o grande problema está na gordura. Lá naquela gordura saturada, como eu falei. Quando eu pego um paciente que ele tem uma alta, assim, vontade, gosta, hábito de tomar leite, comer derivados de leite, o que eu faço? Eu não vou tirar porque eu sei que o paciente vai sofrer muito com isso. Então, eu vou fazer uma retirada gradual, mas eu vou melhorar esse leite que eu estou dando para ele. Então, eu troco por um semidesnatado, depois eu vou por um desnatado, depois eu começo a apresentar algumas opções de bebidas vegetais, né? E no caso dos queijos também, e iogurtes, né? Então, se o paciente tem muito hábito de comer cheddar, queijo prato, então eu vou branqueando esse queijo, trazendo menos gordura. Indo para uma mussarela, depois indo para um queijo mais branco, indo para uma ricota, reduzindo esse teor de gordura. E também, e aí que é o processo, né, legal de a gente fazer o tratamento. Eu vou tratando com esse paciente, apresentando novos alimentos. Porque às vezes o paciente está tão acostumado a comer pão com queijo de manhã, pão com queijo de manhã, e não sabe que dá para fazer uma infinidade de opções, né? Quem é meu paciente, já vi alguns pacientes meus perdidos por aqui, já está acostumado a receber sempre muitas opções. Então, eu disponibilizo tanto para os meus pacientes quanto para os seguidores, fica tudo lá no meu feed, né? No meu Linktree ali. Um e-book com mais de 150 opções de combinações de pratos. E que não necessariamente vai o leite ou derivados. Então, você consegue trabalhar de várias formas, apresentando outros alimentos também para o paciente. Então, assim, hoje, infelizmente, as pessoas gostam de sempre endeusar algum alimento ou endemonizar outro alimento. E não existe assim, nossa, esse é um vilão do mundo, do universo, enfim. A gente tem padrões. Se o seu padrão é comer todo dia leite e queijo, leite e queijo, leite e queijo, qual que é o grande problema? É que provavelmente a sua quantidade de gordura saturada consumida no dia ali, pensando, né? Não vai ser tão legal porque você vai passar da quantidade desejada. Até porque a gente precisa entender que, de acordo com as próprias guidelines, né, de população aí, a gente sabe que não é legal se consumir mais do que 10% de gordura saturada, correspondente ao valor energético total, né, do consumo diário por dia ali do paciente. A gente já sabe que isso não é legal. Agora, a gente não tem só no leite e só no queijo. A gente vai ter em outros alimentos também. Então, se no dia o paciente passa disso, eu prefiro retirar aos poucos. E é muito óbvio, assim, o paciente, principalmente aqueles com muitas sequelas, quando a gente começa a reduzir gradual leite e derivados, o paciente acaba tendo uma melhora muito expressiva de sintomas quando se há sequela. Nossa, muito legal. E boa noite a todos vocês. Gratidão por vocês que estão compartilhando, gente. E uma coisa importante também são os conservantes do leite, né? É um alto teor de conservante. Então, às vezes a pessoa está tão inchada, às vezes tem retenção de líquido, porque ela nem sabe de tanta coisa que ela está ali consumindo, né? E um assunto tão importante, um detalhe ali que a doutora falou, que às vezes a gente não repara na nossa alimentação, gente. A gente tá naquela rotina, né? Como ela falou, pão com queijo, leite. E eu sei que tem uns aqui que tá assistindo que faz isso todo dia. Muito legal que estão aqui hoje. Gratidão por vocês estarem participando. Já é uma mudança de mentalidade. Então, é ouvir algo novo e poder implementar algo diferente. E uma pergunta aqui que eu também sei que essa pessoa colocou, que é a água. Tem que ter ingestão de água, doutora? Como que funciona? Explica para eles o que acontece a falta de ingestão de água, doutora. Tá. A água hoje, a gente pode afirmar assim, com toda a certeza do mundo, sem dúvida, é o componente mais importante para o nosso corpo. Você consegue ficar dias sem comer, mas dias sem tomar água você não consegue, né? Então, isso é muito importante. A água, ela é utilizada no nosso organismo para praticamente todos os processos do corpo, todos, tá? E a gente tem que pensar que qual é o órgão que mais usa água no nosso corpo? É o nosso cérebro. Então, assim, a gente precisa de água para praticamente tudo no organismo, mas principalmente para que todas as funções sejam feitas de forma adequada. Quem tem que estar bem hidratado é o nosso cérebro, sem a menor sombra de dúvida. Então, quando a gente pensa na questão do intestino,
obviamente, tá? Então, é muito importante. Tem muita gente que fala assim, poxa, doutora, mas eu como alface todo dia, eu como, né, pratos e pratos de salada, fruta todo dia. E aí, quando você pergunta, né, mas quanto você toma de água? Ah, toma ali em torno de 500 ml, a 1 litro, toma uns 2 copinhos desses só, né, enfim, tá bom. E aí você fala assim, e agora? Né? Como você vai? O que você espera que seu intestino faça milagre? Ainda não faz, né? Então, importante falar, a fibra, ela serve para quê? Ela serve para ajudar a formar o bolo fecal. Então, ter aquele formato adequado, que é um formato contínuo. Nem pedacinhos, né? Ali mais diarreicos e nem bolinhas muito duras. Entretanto, a água é que hidrata esse bolo fecal para sair. Então, não adianta nada você comer bastante fibra e não tomar água. O intestino vai travar, né? É uma coisa que eu falo muito para o paciente que não está habituado a comer muita fibra. Quando eu coloco fibra na dieta, eu falo, ó, se prepara. Vai precisar tomar água, senão vai travar esse intestino. E tem uma conta muito fácil, que é até legal acho que vocês saberem, né? Quanto a gente precisa tomar água? Tem que ser mais de 2 litros? Não tem, né? Por exemplo, isso é individual. Quem me conhece sabe que eu sou enorme. Eu tenho 1,49 m, né? Eu sou, nossa, tenho nem 1,5 m. Como que eu vou enfiar quase 3 litros de água em menos de 1,5 m? Não dá, né? Então, qual que é a conta que a gente faz? A gente faz de 25 a 35 ml por quilograma de peso, tá? Então, isso acaba variando de peso para peso, obviamente. Claro que isso a gente está falando para indivíduos, né, ali, enfim, sem nenhum tratamento específico. Pacientes que também são acometidos por doença renal, vai ter um processo de contagem diferente, porque aí, dependendo do grau da doença, vai ser menos água, tá? Mas quando a gente pensa, por exemplo, em pacientes que fazem protocolos de altas doses de vitamina D, essa conta tem que ser mais alta ainda. Então, a quantidade de água também varia de tratamento para tratamento que faz. E claro que em períodos ali de surto, é importante falar, se tiver com corticoide, a contagem também pode aumentar um pouco para auxiliar no processo de desinchar o organismo, como o corticoide acaba aumentando bastante a retenção hídrica, né? Não só o consumo de água, mas de chás que ajudam nesse processo de diurese também. Então, se você quer saber o quanto você precisa tomar, você faz essa continha de 25 a 35 ml por quilograma de peso, e aí você sabe o quanto você precisa tomar de água em litro aí ao longo de todo o dia. Viu, gente? Que dica super legal. E outra coisa, gente, é água, não é H2O, refrigerante, suco. Então, é água mesmo. E aí, essa pergunta, mas a gente ouviu bastante, mas eu não consigo tomar tudo isso de líquido ao longo do dia. Tem alguma dica, doutora, para a pessoa começar a controlar essa ingestão de água? E, gente, fique à vontade de fazer perguntas também. Eu estou recebendo bastante perguntas em box, fiquem à vontade, viu, gente? Tem sim. Por exemplo, os meus pacientes, eu disponibilizo um aplicativo de acompanhamento para eles, né? E com os meus pacientes, eles já recebem pelo próprio aplicativo um alerta de beber água. Então, cada um tem um tempo específico, né? Claro que os pacientes, a gente tem que pensar que muda de paciente para paciente por conta do quadro mesmo. Então, paciente que vai ter ali alguma relação de bexiga neurogênica ou, né, aumento de micção, então tem escape de urina, tem essa parte mais da bexiga, vai ser menos tempo. Então, eu vou colocar um intervalo um pouco maior entre um alerta e outro. Entretanto, para você, né, que não é meu paciente, mas que quer também ter isso, você pode ou colocar como despertador no seu celular de tempos em tempos para tocar, ou também deixar mais fácil, visual ali. Então, por exemplo, eu trabalho com uma garrafa que fica na minha frente. Às vezes eu nem tô com sede, mas só pelo fato de eu bater o olho e ver, né? Porque se você for, ai, poxa, para eu tomar água eu tenho que pegar o copo ir lá no bebedouro, enche, já deu preguiça, não vai tomar, vai dar desculpa e não vai tomar, né? Então, às vezes, deixar de fácil acesso é algo legal. Eu tenho pacientes que falam, olha, eu só consegui aumentar a minha ingestão de água depois que eu comprei uma garrafa bonita. Tem gente que é visual, que precisa de um estímulo. Então, se tá faltando água e você tá vendo que pelo copo, né, não tá indo, compra uma garrafa bonita. Hoje em dia tem até aquelas garrafas, né, bem legais que vão marcando, né, o horário. Então, de tal a tal horário, você tem que tomar aquela quantidade. É uma coisa legal, diferente, que realmente pode ajudar.
O Gabriel ficou meio assustado, ele perguntou em que pontos a falta de água pode afetar. A doutora vai falar, afeta bastante, viu, gente? Bom, em muitos pontos, então, a gente tem desde pontos mais ou menos ali, né? Até pontos mais graves, então até uma questão de falência renal, isso é muito importante, a gente precisa pensar nisso. Indicadores aí que a gente sabe quando, né, tá ruim ou quando tá ok, é através da coloração da urina. Claro que a primeira urina da manhã, ela acaba sendo mais escura por um processo, né, de noturno ali, de detoxicação do próprio corpo, enfim, mas ao longo do dia ela tem que se manter muito clarinha, transparente. Então, se é uma urina concentrada por todo o dia, amarelada, né? Tem gente que chega até a ser marrom quando já está em processos aí de problema renal realmente. Significa que você está desidratado, tá? Isso é o primeiro ponto. Claro, quando você está com sede, quando dá essa sede, significa que o seu corpo ele já está com muita falta de água, tá? Para dar esse estímulo da sede é porque o seu corpo realmente já está desidratado. Então, a gente pode perceber em coisas simples, como desde desidratação de pele, né? Então, lábios muito secos, pele muito ressecada, mão parece uma lixa até, né? Ou pés, enfim. Por quê? A própria derme, a epiderme não tem a hidratação suficiente. Então, isso acaba sendo bastante prejudicial, tá? Tem também, eu vi alguma pergunta rolou aqui, tem também esse módulo de hidratação no guia, tá? No guia alimentar para esclerose múltipla. Mas é importante falar aqui, não só de pele, a gente tem também questão de mente, raciocínio lógico, resposta, tá? Então, é como se o seu tempo de reação fosse muito maior, muito mais demorado, tá? Você acaba pensando mais devagar. Então, desde conta simples, então, nossa, eu vou pegar 2 e aí tem 2, então já tem 2. Dá uma lentificada na hora de pensar, até para responder, raciocínio, isso é uma coisa, né? A própria questão do intestino, então parar de funcionar ou dar uma super travada também já é uma resposta, tá? E, claro, tem pacientes que acabam tendo diversos processos de rachadura mesmo na língua, nos lábios, né? Prejudica bastante. Até mesmo a gente tem que pensar que processos de redução de hidratação podem estar ligados até a questão de disfunção sexual. Por quê? A gente precisa de água para ter o processo de lubrificação efetivo. E tem pacientes que relatam, né, que se ao longo do dia não consomem de forma efetiva a água, acabam tendo algum processo de redução de lubrificação, né, vaginal. Aí. Então, assim, olha quanta coisa pode acontecer por falta de água. Não é só a desidratação da pele. Então, tem muita coisa que pode acontecer pensando aí na falta de água. Gratidão, gente. 160 pessoas aí. E aí eles estão todos assim, querendo saber do seu manual. Doutora, fala, pode falar, fica à vontade do seu manual. E fala, é só para esclerose, que é muito legal quando você fala, né? A falta de água. Aí a pessoa fala, nossa, é um sintoma da esclerose, perda de memória e tal. E, gente, às vezes você começando esse novo hábito de ingerir mais água, vai te ajudar muito. E aí o pessoal tá tudo animado aí, ó. O Gabriel falou que é tenso mesmo. Obrigado por ser atleta, toma muita água. Vou tomar mais ainda. É isso aí, Gabriel. Isso. E aí, É até importante, Gabriel, quando você toma água, desculpa te cortar, mas é importante falar, o paciente tem atividade física de forma efetiva ali, né? Então, treino e tudo mais, a gente ainda faz um acréscimo de 500 ml por hora de treino, tá? Então, a cada 1 hora de treino, a gente ainda acrescenta mais 500 ml para não ter o processo de desidratação, você conseguir, ainda mais você que treina, então precisa bastante de água aí também. legal essa dica, viu? Eu já não tomo água quando eu vou treinar, porque eu não quero ficar sem ir em banheiro. Então, essa dica para mim vai ser importante. Fique à vontade de falar do seu manual, já dá o seu endereço, porque quem vai ouvir o podcast, aí eles não vão estar vendo. Então, por favor, fique à vontade de falar. Bom, então eu acabei fazendo uma série de materiais para ajudar todo mundo que tem esclerose de alguma forma, né? Então, hoje no meu perfil, todos os dias, eu publico gratuitamente conteúdo sobre alimentação, esclerose. Às vezes falo um pouquinho da minha rotina, às vezes falo um pouquinho do meu tratamento, mas todos os dias tem conteúdo gratuito na minha página, tá? Então todo mundo consegue acessar. Poxa, Bia, mas eu não tenho condições de passar uma consulta. Não tem problema, eu quero te ajudar da mesma forma. Então todo dia eu faço questão de publicar um conteúdo para você na minha página, que é o @nutribiagianic. E
eu tenho alguns materiais também, né? Então, hoje eu acabei já desenvolvendo tudo muito personalizado para esclerose. Eu faço atendimentos presenciais em São Paulo e atendo online aí qualquer estado ou país, como atendo hoje, né? Dinamarca, Portugal, Espanha, Irlanda. Então, temos esclerosados espalhados por todo o mundo. Os meus materiais eu sempre costumo dizer que não é só para esclerose, muitas doenças acabam se beneficiando muito desse pensamento aí, né, da alimentação, reduzindo o teor inflamatório. Então, não só a esclerose, mas neuromielite óptica, anti-MOG, algumas outras questões como síndrome do intestino irritável, pacientes com depressão, ansiedade. Eu atendo muito pós-bariátricos, pacientes com problemas de tireoide e que tem, né, além da esclerose, essas outras doenças também. Então, eu acabei desenvolvendo materiais pensando em todo esse processo aí alimentar. Mas hoje de materiais o que eu disponibilizo? Eu tenho o e-book de receitas, que já está na sua terceira versão, então tá bem personalizado para esclerose, bem bacana. Eu tenho esse material onde eu tenho mais de 150 opções de combinações de pratos, para que você consiga fazer café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, de forma legal, pensado na esclerose, sim. Tem o guia foi um material muito sonhado por mim desde lá da faculdade, né? Eu ainda na graduação já comecei a pensar no guia, comecei a escrever o guia, mas eu consegui acabar vindo a publicar, né, em 2020, o primeiro, e agora esse ano, agora em agosto para setembro, foi próximo ali do meu aniversário, eu publiquei a segunda versão do guia. Então, o Guia Alimentar para Portador de Esclerose Múltipla, ele é um guia baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um material feito pelo Ministério da Saúde lá em 2014. Entretanto, eu fiz toda a parte de prescrição pensada na esclerose, na neuromielite e na antimose. Tá? Ali eu acabo destrinchando tudo de como é o passo a passo da progressão da doença, os tipos da doença, acabo trazendo, então, ali, né, módulos sobre os capítulos divididos em alimentos inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios, modulação intestinal, padrões alimentares ideais, chás indicados, alimentos que não devem ser consumidos de forma nenhuma, saúde da mulher. Eu trago são 2 capítulos só sobre saúde da mulher e gestação, né, esclerose, que são muito importantes porque a forma de se nascer influencia muito no processo do desenvolvimento de uma série de doenças e a esclerose pode ser uma delas. Então, eu falo bastante sobre isso. E também trago módulos lá, capítulos lá sobre remédios, então efeitos colaterais, como diminuir efeitos colaterais através da alimentação. Então, assim, é um manual que eu acho que todos deveriam ali ter, né, acesso. Tem ele, que é o físico, e eu tenho também a comunidade de alimentação na esclerose. Então, ali são aulas gravadas, são videoaulas gravadas, onde hoje já tem mais de 70 aulas. Então, toda a estrutura do guia é gravada, mas com mais informações. Então, como você procurar artigo científico, tudo que você precisa saber. E de tempos em tempos eu faço alguns grupos de acompanhamento, né? Inclusive, esse mês está rolando o grupo. Esse foi o último do ano, mas a partir de março a gente vai abrir as vagas para o próximo. Mas você consegue acessar a comunidade mesmo não tendo um grupo de acompanhamento ali, porque todos os módulos você consegue tirar dúvidas através de um formulário de dúvidas. Então, assim, é bem legal. Para quem não conhece, convido para conhecer a página, porque realmente tem bastante conteúdo. Não é porque é minha, mas é meu xodó. Então eu faço questão de estar ali todo dia com vocês nos stories, todo dia nos reels, todo dia no feed, né? Postando e publicando coisas para todo mundo conseguir acessar de forma efetiva. E esse mês é um mês especial que eu estou trazendo várias lives. Claro que eu quis começar, né, com você. E para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Mas o guia tá aí justamente para ajudar a esclarecer as dúvidas e às vezes você não quer começar agora já com uma dieta logo de cara. Às vezes você quer estudar mais sobre. E claro, com todo o referencial científico que você precisa para saber da onde que foi tirado aquilo, que não é da minha cabeça, que não sou eu que estou inventando, né? Então são diretrizes e ali realmente, né, que vem de consensos, de guidelines, de estudos, de artigos efetivos para o tratamento.
Gente, por isso que quando eu falo que faz tempo que a gente está tentando trazer ela também, que a agenda dela é bem lotada, porque olha, você, é o que eu falo, você é autoridade no assunto. Esse manual dela, ela fez com muito zelo e, gente, é um preço bem acessível. Então, acessa lá no Linktree dela. Uma dica até de presente, né? Para final de ano, você, pai, mãe que está perdido, acabou de descobrir esse diagnóstico na família, não sabe o que fazer, por onde começar, tá aí um início para vocês. Porque eu acho que o mais difícil, né? Você pode falar um pouquinho disso, quando chega esse diagnóstico, né? Eles ficam muito perdidos. E aí eles estão brincando aqui, ó, gente, miojo não pode, gente. Miojo, assim, nem pra gente saudável pode. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Miojo entra naquela classificação de ultraprocessado. Não significa que você nunca mais vai poder comer. Você vai poder comer, tá? Mas só colocar em ocasiões ali específicas. Então, trabalhar bem as refeições livres que dá super certo. Com relação ao recebimento de um diagnóstico, é sempre muito difícil você receber um diagnóstico e pode ser para qualquer doença. Pode ser de uma simples dermatite de contato, né? Até um câncer ou, né, enfim, algo que possa ser pior. Porque o que é ruim para mim pode ser percebido de forma muito tranquila para você. E a gente também tem que entender isso. Então é uma coisa que eu sempre faço muita questão de tentar entender o contexto do meu paciente, né? Hoje em consulta eu não tenho tempo. Pode ser que a sua primeira consulta dure 1 hora, pode ser que dure 3 horas, porque eu quero estar ali para entender o seu processo. Eu quero entender o porquê, né, que para você está sendo tão importante a nutrição naquele momento. Por que você recorreu à nutrição como fonte de tratamento? Porque provavelmente você já tentou várias coisas, não conseguiu e está pedindo socorro. E na maioria das vezes o que muitos pacientes precisam é de um olhar mais atento a isso. É muito fácil falar assim, eu fui numa nutricionista, ela tirou isso, aquilo e tal. Com o que você se beneficiou? Deu uma melhorada. Mas o quê? Eu acho que não gerar. Então, não tem uma especificidade no que está melhorando, no que está tratando realmente. E a esclerose é uma doença que ela, infelizmente, ainda não tem cura. Mas ela tem tratamento, ela tem qualidade de vida, independente da situação que você esteja. Então, independente do momento em que você está, provavelmente aqui tenha pacientes que, assim como eu, já tem mais de 12 anos de diagnóstico, e tem paciente aqui que acabou de ser diagnosticado e está morrendo de medo, ainda está no luto da doença, né? E tá tudo bem. Informação é a sua maior arma pensando na questão, né, da esclerose e de qualquer outra doença. Se informe, vá atrás de conteúdos de qualidade, evite ficar em grupos, tanto de WhatsApp quanto de Facebook, de Instagram, enfim, que ali a galera só tá no pessimismo e só coloca, eu tô muito mal, porque senão cada vez mais você vai para baixo, cada vez mais você vai se sentir mal e se sentir frustrado. E não é isso. A esclerose, ela é uma doença? Sim. Ela não tem cura? Não. Mas tem qualidade de vida, tem tratamento. Então, assim, não é o fim, só vai ser o fim se você decretar o fim. Porque ela por si só não significa fim ou ponto final na sua vida. Aqui a Tamires perguntou: prisão de ventre é uma sequela ou uma nova lesão? Ou normal para a esclerose múltipla? O que posso fazer para melhorar essa questão? Na verdade, nenhum nem outro. Não necessariamente seja. Tem pacientes que são acometidos, que vão ter algum surto que vai atrapalhar a parte, né, gastrointestinal? Pode ser que sim, tá? A gente já sabe principalmente que a questão da dificuldade de controle de esfíncter, então escape urinário e fecal, pode ser uma sequela da esclerose, mas não necessariamente ser. Hoje, falando dos meus pacientes, assim, mais de 90%, muito mais de 90%. Tô deixando 10 só ali, né? Realmente, mas por deixar, porque realmente são muito poucos os pacientes que vão ter sequela por conta da esclerose. Eu acho que até hoje eu atendi uma ou duas pacientes. Duas pacientes. Eu já tive a oportunidade de conhecer mais de 500 casos de pacientes, de acompanhar mais de 500 casos de pacientes só nos últimos 2 anos. E assim, duas pacientes que tinham uma sequela, né, que traziam isso, que por isso entraram com medicação e tudo mais. Os demais pacientes, só com alimentação ou com suplemento adequado a nível intestinal, já melhoraram. Isso também não significa que possa ser um surto. O que vai dizer se é um surto ou não é lesão ali na ressonância. Então, assim, é um surto, legal. Tem a lesão? Tem a lesão. Então, a gente caracteriza como um surto. Quem faz esse diagnóstico é o médico, tá? Não é o nutricionista. Isso é uma coisa importante de falar.
A Slaine falou, eu tenho 1 ano de diagnóstico, hoje eu sou paciente de pesquisa de medicação para esclerose múltipla e tenho hoje uma excelente qualidade de vida. Legal, né? E é bem legal, igual o seu caso, né? De bem jovem, né? Descobrir, conviver, quis buscar uma melhora, quis buscar fazer nutrição e nada te impediu esse diagnóstico. E eu sei, né, para quem está no início também desse diagnóstico, é possível sim ter uma gestação saudável. Eu tenho uma amiga que tem 2, então fala um pouquinho aí de gestação e esclerose múltipla. Sim, a gestação é totalmente possível. É claro que a única coisa que vai diferenciar, né, da gestação da mulher com esclerose da sem esclerose é a questão da programação, tá? Não significa que você não possa engravidar sem querer, né? Ali você pode, tá? A questão da programação é mais com relação à medicação. Hoje a gente já tem medicações excelentes que podem ser tomadas durante toda a gestação e lactação, né? Mas existem algumas que vão ter restrição. Então, por isso que é importante essa questão da programação. É só de realmente marcar ali, olha, conversar com o neuro, conversar, né, com o médico que te acompanha e falar assim, olha, pretendo engravidar, legal. A gente vai ver. A doença está legal, está numa fase boa, está estável, ótimo. Então, podemos testar, né? Vamos tentar, vai tentando aí e a gente vai acompanhando. Poxa, não dá. A doença está no estágio avançado, a gente precisa primeiro dar uma controlada nela. É o máximo que vai acontecer. É esperar um pouquinho a mais. Mas é totalmente possível gestar, é totalmente possível amamentar. Uma das minhas formações também, para quem não sabe, eu sou doula de formação, então eu acompanho gestantes em trabalho de parto. Já tive o privilégio de acompanhar gestantes com esclerose em trabalho de parto. E não significa, vai ter mais dor, é mais sensível. Nada a ver. Sabe, gestantes que tiraram assim de letra ainda mais do que gestantes sem esclerose. Então, não tem nada a ver. Ter esclerose não pode gestar. Pode e deve. A gente sabe que a gestação é um período muito mágico para a mulher, principalmente na esclerose, porque são poucos os casos, né, relatados de mulheres com surto durante a gestação. Então, a gestação é um processo protetor ali, né, para a gestante. Pode acontecer surto? Pode. Mas é bem mais difícil de acontecer. Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem 7 filhos e ela fala, nossa, se eu pudesse, eu continuaria engravidando todo ano só para ficar bem da esclerose. E tá super bem. Então, isso é muito individual também. Espero que a Vanessa não esteja ouvindo essa live, porque ela é dessas também que não quer parar, não. A doutora Marília escreveu aqui, também tenho há 1 ano, tenho vida 100% normal, com alimentação saudável, exercício físico 6 vezes por semana e trabalho normal, sem sequelas. Falando nisso, gente, no final do mês a gente vai ter uma fisioterapeuta falando disso, de exercícios, reabilitação, pilates, ela é especialista também em esclerose, trabalha com você, né, Beatriz? E vai ser muito bom tê-la aqui conosco. Deixa eu ver aqui. A Slaine falou também que é importante ressaltar que não é o fim. O diagnóstico precoce é uma oportunidade de buscar um tratamento adequado, entender a doença e assim obter uma qualidade de vida. Uma coisa também importante, gente, igual a doutora falou, às vezes você vai numa nutricionista, num fisioterapeuta e não tem uma empatia, né? Então aí ela desiste do tratamento. Empatia não é às vezes na primeira consulta também, porque você não está no momento bom, né? Então é você tentar mais um pouquinho. Falar, não, realmente não é esse profissional. Busca. Igual a doutora falou, ela atende por telemedicina. Tem vários profissionais, né? Eu tento cada vez mais trazer bons profissionais para vocês conhecerem, vocês que estão em outros estados, que é difícil achar um especialista, então eu procuro trazer para vocês estarem mais próximos, né? Minha função aqui no momento saúde é estreitar esse relacionamento. Nós já estamos com quase 180 pessoas aqui e gratidão, viu, gente, nessa noite, de vocês estarem conosco. Esse é um tema muito importante, é um tema que eles pedem muito para mim, Beatriz. Então, muito obrigada por esse tempo aqui conosco. E é assim, dá vontade de ficar, porque você fala tão doce, você também tem uma autoridade no assunto e deixa as coisas mais leves, né? E eu queria que, assim, finalizar, você ficasse à vontade de falar o que sentir no seu coração. Nosso canal está aberto. Quando você quiser voltar, sinta-se à vontade.
Obrigada mesmo pelo convite. Eu acho que eu vi muitas pessoas aqui falando, né? Ah, eu tenho há um ano, eu tenho há mais, enfim. O importante, independente do tempo do seu diagnóstico, da quantidade de lesões que você tem, muitas pessoas se prendem a isso. Ah, mas eu tenho há tantos anos e eu só tenho isso de sequela. O importante é não desistir, né? A gente sempre tenta dar voz à esclerose. A gente acabou criando um movimento em alta voz, eu junto com a Carol, onde a gente leva a esclerose, leva a voz da esclerose para vários lugares, fala, né, leva aí realmente para mostrarmos que, primeiro, nós não temos uma doença contagiosa, não tem nada a ver com doença de louco, né? Sim, tem tratamento, apesar de não ter cura, tem tratamento e todos podem ter acesso. Então, assim, não sai caro, tá? Você consegue hoje fazer todo o seu tratamento pelo SUS. Você consegue hoje encontrar boas páginas aqui no Instagram que trazem conteúdos de qualidade. Eu sempre gosto de indicar bastante isso. Hoje, para quem não sabe, a gente tem, né, um aplicativo feito especialmente para esclerose, que é o aplicativo da Cleo, feito para pacientes como nós, ali por no dia a dia, lembrar de tomar remédio, receita, dica, enfim. Eu mesmo tenho conteúdo lá no Cleo gratuito. No Linktree da minha bio tenho o acesso direto para os meus artigos gratuitos ali na Cleo, que é o aplicativo. Então, assim, hoje você só não tem melhora se você não quiser ir atrás de informação. Porque hoje, diferente de 12 anos atrás, quando eu tive o meu diagnóstico, parece pouco tempo, mas foi tempo suficiente para eu não ter respaldo nenhum lá atrás. Então, ninguém falava. Há pouco tempo atrás que começou a se falar de plano, de dieta, de individualização, né, no atendimento do paciente com esclerose. E é isso que a gente quer dar. Então, nós, como profissionais da saúde, e principalmente como portadores e profissionais da saúde, nós queremos dar a voz que a esclerose por muitas vezes é silenciada. Então, esse é o meu objetivo profissional, é o meu objetivo de vida. E não, eu não atendo só porque é uma profissão, é um trabalho e eu ganho por isso. Não, um dos meus propósitos hoje dentro do consultório é ajudar outras pessoas a conseguirem também ter a sua qualidade de vida e buscar novos patamares de vida através da alimentação com outras questões também. Então, a alimentação ela é um dos pilares para o tratamento da esclerose, isso é indiscutível. Tá? Cientificamente falando, é indiscutível. Então, o que eu faço é ajudar o paciente a segurar um desses pilares de forma mais tranquila e mais leve. E claro, minha página de perguntas, enfim, sempre dou, né, enfim, esses alertas, avisos, lembretes, enfim. Faço bastante live também gratuita, então só não tem acesso à informação quem não quer. A minha página está aberta. Se precisarem tirar dúvidas, quiserem mandar, né, dicas, sugestões, estou aberta para isso. E mais uma vez agradecer demais você pelo convite. Me deixo à disposição quando quiser marcar a próxima. Já estou disponível e a gente marca sem problema. Olha, vamos ter que marcar, porque a gente teve uma audiência, ó, 180 pessoas. Gente, quem chegou agora no final, fiquem tranquilos, porque essa live vai ficar gravada, ela vai virar um podcast. E gratidão, você assim é uma pessoa maravilhosa, uma simpatia e você realmente vive o propósito. A gente fala, né, que Deus coloca o fardo para quem pode carregar e você assim tira de letra, você ajuda pessoas. Você podia estar lá, né, falando, não, né, vou curtir, como muitos falam, vou curtir minha dor, vou ficar aí. Você não, você realmente é a voz, você tem falado da esclerose e ajudado muitas e muitas pessoas, ó, todo mundo falando parabéns para você, você fala assim com muita propriedade, com autoridade, porque é um propósito isso seu. Então conta conosco sim, vamos marcar, sabe, já é janeiro, já vamos marcar outra, fevereiro, que sua agenda é lotada, a nossa também é. Mas já vamos deixar isso aí. Eu vi muitas carinhas novas por aqui, pretendo ver todos vocês lá na minha página. Vai lá, gente, segue vocês ela também. De conteúdo. Ela é top sim. E gratidão, gratidão a todos vocês. Uma boa noite, um bom descanso para cada um de vocês. Não esqueça, a gente tomar água, ó. Depois vocês falam, compartilham aí. E olha, alimentação saudável. Vai lá, fuça o Linktree dela, fuça tudo lá e depois vocês me contam tudo aqui, tá bom, gente? Uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.